Olá, seja bem-vindo à primeira aula da disciplina Cálculo Numérico. Eu sou o professor Diego Fogaça Carvalho, sou doutor em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de Londrina e hoje o nosso conteúdo a ser estudado é o conceito erros. Você está acostumado no curso de matemática, nas outras disciplinas que você teve, você chega sempre em respostas exatas. E sempre para chegar a essas respostas exatas, você utilizou o quê? Você utilizou algum procedimento matemático. Esses procedimentos que chegam a respostas exatas, nós chamamos de procedimentos analíticos. Mas não é em qualquer contexto que esses procedimentos dão conta. Há situações que os métodos analíticos não convergem para a solução. Nesse caso, o cálculo numérico, e a análise numérica vão surgir como alternativa para suprir esse espaço que os métodos analíticos deixaram. Então, nessa disciplina, nós vamos trabalhar muito com o quê? Com aproximações à solução correta, ok? Já que, analiticamente, nós não vamos conseguir chegar nessa solução. Só que todo esse processo será mediado pelos erros, que é o conteúdo que nós vamos estudar hoje. Vamos, então, agora ao quadro com convite ao estudo. Então, por que nós temos que estudar cálculo numérico? Ao longo da disciplina, essa pergunta ela acabará sendo respondida. Hoje são só alguns fundamentos básicos. Então, o fundamental para a solução adequada de situações que envolvem cálculo por meio do computador. O computador é uma máquina limitada. Então, vamos lá. Como que a gente pode confiar no nosso computador, na nossa calculadora, no nosso celular, já que ela é uma máquina limitada e o conceito de números que nós construímos, ele é infinito. O que viabiliza o cálculo com números que apresentam infinitas casas decimais? E já vão também se acostumando com os conceitos de truncamento e arredondamento, que são conceitos principais do cálculo numérico e é o que vai permitir a compreensão, e também a forma como essa máquina vai lidar com esses números infinitos. Na sequência, então, nós temos uma situação aonde que você pode perceber, nós tínhamos uma situação que aconteceu com um vídeo, tinha um vídeo sobre um foguete que explodia. Esse foguete, ele explodiu por causa de um erro numérico. Foi um foguete chamado Ariane 5 e foi um foguete francês que explodiu em 1996. Esse foguete, houve um erro no procedimento numérico do foguete. O que aconteceu? Nós tínhamos ali no caso um sistema fechado e houve um cálculo inesperado. Houve onde que a carga que estava contida de dígitos na mantissa desse sistema extrapolou, gerando superaquecimento e teve então que ser detonado. Então, dessa forma, nós damos início à primeira teleaula de cálculo numérico. By the early hours of the morning of the 4th of June, Ariane 5 stood proudly on ELA 3, waiting for the final countdown. No one would sleep much that night. They never did before any launch. The skies opened again, and the tropical rain poured down over the rocket. There were doubts if it would be able to launch the next day. Its prospects looked poor. By the next morning, the forecast had improved slightly. A final decision to go. Olá, seja bem-vindo à unidade 1 de Cálculo Numérico. Nessa unidade de introdução, você vai aprender a interpretar os chamados erros. Vai ver a conversão para números binários, conhecer a aritmética de ponto flutuante e estudar a análise de erros em arredondamentos e truncamentos. Veja se isso já aconteceu com você. Você vai até a padaria e a sua conta dá quebrada. Na hora do troco, ao invés dos 3 ou 4 centavos devidos, você não recebe nada porque o caixa arredonda o preço para cima. Algumas pessoas podem dizer que são só alguns centavos, mas acompanha comigo. Suponha que o caixa da padaria acrescente 4 centavos para cada um dos 300 clientes que atendeu em um dia. Só essa diferença resulta em R$12 a mais naquele dia. Imagina essa diferença em um ano.
E da mesma forma que o caixa arredonda o preço para cima quando a diferença não é significativa para ele, o computador também arredonda números que têm infinitos dígitos quando trabalha com eles. E o computador precisa fazer isso, porque a capacidade dele é limitada. Imagine uma máquina limitada tentando fazer cálculos com números que têm infinitos dígitos, como π, 3,14, 1, 5, 9, 2 e por aí vai. O computador ia viver dando pane e não seria muito útil. Mas da mesma forma que você não fica contente ao não receber seu troco, ou seja, o arredondamento te causa problemas, o arredondamento que o computador faz, às vezes, também pode causar problemas, o que chamamos de erros. Esses erros acabam comprometendo o resultado dos cálculos e causando, por exemplo, bugs, que são falhas em programas ou softwares inteiros. Mas no fim você poderia dizer: erros em software não são perigosos, são apenas chatos, certo? Errado! Falhas em software podem ter consequências muito sérias. Séria quanto? Séria, tipo Terceira Guerra Mundial. Em 1983, durante a Guerra Fria, o tenente-coronel Stanislav Petrov era o responsável pelo sistema soviético de detecção de ataques por mísseis nucleares. Se o sistema tocasse um alarme, a União Soviética responderia imediatamente, e a guerra nuclear, que viria daí, poderia causar a morte de milhões de pessoas em todo o planeta. Certa noite, os computadores deram um sinal. Os Estados Unidos estavam atacando, usando 5 mísseis nucleares. Com toda a calma do mundo, Petrov raciocinou. Se fosse haver um ataque, ele aconteceria com mais mísseis, não apenas 5. E considerou como sendo alarme falso. E rezou. Se não fosse a cabeça fria do oficial soviético ao duvidar dos dados do software que estava interpretando raios solares refletidos em nuvens como sendo mísseis, você poderia não estar assistindo isso agora. Mas não tenha medo. O arredondamento e o truncamento são necessários e corriqueiros. Então, a gente precisa aprender a avaliar seus erros e usar as duas técnicas corretamente. Confira aí! Renato Sala é projetista em uma empresa de engenharia e manufatura de equipamentos eletromecânicos. A rotina dele inclui, por exemplo, desenvolver projetos de uma comporta como esta, que serve para controlar a vazão de água em reservatórios. Mas para fazer esse trabalho, Renato depende de dados precisos. Um trabalho assim que não pode haver erros, né? Porque impacta diretamente no produto. A gente está falando aqui de comportas hidráulicas. A carga atuante é muito grande, especialmente nesse tipo de equipamento que é a comporta segmento, que é o ladrão da usina, vamos dizer assim, né? Se alguma coisa acontecer de errado ou vier uma comporta desse porte se romper, tudo que está para baixo vai ser levado pela água. O nível de montante para jusante vai descer, vai ter um aumento de nível a jusante muito rápido, né? Muito grande. Vai causar uma destruição aí para baixo na jusante da usina, com certeza. Os cálculos para definir o sistema que vai fazer a abertura e fechamento da comporta, projetada por Renato, são realizados por um engenheiro calculista. Eu inseri os dados de entrada, eu fiz os cálculos da geometria da comporta, algumas características geométricas, eu fiz o cálculo dos esforços atuantes na comporta, dos momentos resistentes, por fim, eu chegar num valor de força que vai estar atuando no cilindro hidráulico ou pistão de acionamento da comporta. Quantos números, hein? Tudo isso para calcular o esforço de manobra da comporta. Nem sempre o resultado de um cálculo é exato. Mesmo softwares mais modernos têm limites e podem apresentar números aproximados. É aí que o profissional precisa lançar mão de recursos como truncamento ou arredondamento para administrar essa imprecisão e reduzir a margem de erro. E foi exatamente isso que Luiz fez. Ele usou as técnicas de arredondamento e truncamento para os valores das capacidades calculadas para cada posição de abertura da comporta. Vou fazer uma análise de engenharia, vou comparar com os dados que eu tenho, com as referências que eu tenho, e vou ver se aquele valor precisa ser arredondado para também aproximar o sistema de um padrão comercial, para poder fazer a compra. Um erro de cálculo impacta diretamente na operação do equipamento e, em longo prazo, pode sofrer uma quebra ou ruptura, trazendo grandes prejuízos. Na unidade 1, você vai conhecer algumas técnicas básicas de cálculo numérico,
como a conversão de números inteiros, fracionários e decimais para números binários e vice-versa. Vai estudar o sistema de ponto flutuante e aprender a representar os números dentro desse sistema. Você vai conhecer e aprender a calcular erros de arredondamento e truncamento absolutos e relativos. E também vai ver como aplicar os conceitos de cancelamento e propagação de erros. Você também vai ter a chance de colocar seus conhecimentos em prática através da situação da realidade da Unidade 1. Na SR, você é Carlos, o coordenador responsável pela equipe de técnicos. Os eletricistas, os mecânicos, o pessoal da produção e da civil, em uma empresa de engenharia que acabou de comprar uma máquina de calcular capaz de armazenar 4 dígitos na mantiça, a parte decimal do número, utilizando o arredondamento. Na SP1, você vai tirar dúvidas e instruir os técnicos durante a operação da máquina, utilizando técnicas de cálculo numérico para acionar lâmpadas no laboratório da empresa. Na SP2, os técnicos devem descobrir qual é o menor e qual o maior número em módulo utilizado pela máquina, e você precisa ajudá-los no cálculo. Em seguida, na SP3, você tem que descobrir como inserir números e resultados de soma no maquinário, para que possa contribuir com os técnicos durante essa tarefa. E por fim, você vai dar uma mão para sua equipe quando eles forem calcular o perímetro e a área do laboratório da empresa na SP4. Animado para começar? Eu tô! Então acesse o livro didático, as web-aulas e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. Ah, e não deixe de fazer as pré-aulas e pós-aulas de cada sessão, combinado? Bons estudos e até mais! Na aula de hoje, nós iremos abordar outras situações problema, certo? Não serão a situação problema que está presente no livro, mas são situações similares a essas que estão no livro. Então, você terá a oportunidade tanto de conhecer a solução do livro, que encontra no fórum já uma apresentação detalhada, com a solução detalhada dessas situações, da resolução dessas situações, e agora você vai conhecer também novas situações onde que você pode aplicar esses conhecimentos. Mas antes disso, vamos ao quadro conhecer os pré-requisitos que são necessários para a compreensão dessa aula. Então, o primeiro pré-requisito são as operações matemáticas básicas, adição, subtração, multiplicação, potenciação e radiciação, certo? E suas propriedades. E também as potências de base 10. Nós temos uma notação científica que são conceitos que vocês podem encontrar nas aulas dos estudos continuados na biblioteca digital, que são importantes e nós vamos retomar na resolução das situações problemas. Então, operações básicas em potência de base 10 e, por fim, módulo de número real, em que nós temos a definição e também a aplicação. Então, a situação geradora de aprendizagem dessa aula é a seguinte. Você é coordenador de engenharia de uma empresa de médio porte em São Paulo e sua função é coordenar a equipe de técnicos, eletricistas, mecânicos, produção e civil dessa empresa. Em seu dia a dia profissional, aparecem várias situações relacionadas ao cálculo numérico, em cuja solução você deve auxiliar. O laboratório de engenharia adquiriu 4 equipamentos para a realização dos cálculos. Então, nós temos uma primeira máquina que apresenta 4 dígitos na sua mantiça, utiliza-se do sistema posicional de base octal e utiliza, então, o arredondamento nesse armazenamento. Já a segunda máquina contempla 6 dígitos na mantiça, possui uma base posicional binária e utiliza-se do truncamento. E a terceira máquina vale-se de 6 dígitos na mantiça, tem uma base posicional decimal e também utiliza-se do arredondamento. Essas características elas serão retomadas ao longo da resolução da SP. E a quarta máquina ela é composta por 4 dígitos, base posicional decimal e ela vale-se também do truncamento. Os técnicos do laboratório, que são auxiliados por você, apresentam algumas dúvidas relacionadas às novas máquinas, sendo essas situações os desafios que você irá encontrar. Então, nós temos as máquinas, as suas respectivas características, e nós vamos, então, agora conhecer a primeira situação problema. Olá, tudo bem?
Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! A primeira situação problema tem por objetivo que você compreenda a conversão da base decimal para a base binária e da base decimal para a base octal, tanto a ida quanto a volta. Vamos ao quadro conhecer essa situação. Então, a primeira máquina, ela utiliza a base octal, formada pelos seguintes algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Já a segunda máquina utiliza a base binária e é formada somente pelos seguintes algarismos, 0 e 1. Em um dos testes de alinhamento das máquinas, é necessário inserir um número decimal, de modo que na base octal e binária seja representado por 11001 e na base octal seja 61. Descubra o número decimal utilizado. Então, o que nós vamos ter que pensar? Nós temos que pensar no número decimal, que ao ser inserido na máquina, esse número irá resultar naquele número, tanto binário, tanto octal, que a situação nos trouxe. Dessa forma, nós vamos conhecer um conceito chamado ponto fixo, que era a forma como muitas máquinas antigas, máquinas dos primeiros computadores, as primeiras calculadoras, utilizavam na sua programação. Vamos ao quadro. Então, aqui nós temos a definição do que seria esse ponto fixo, essa notação em pontos fixos. Então, seja B um inteiro maior que 1, certo? Que esse B vai designar para nós a base que nós vamos nos referir. Então, cada N pertencentes ao naturais admite uma representação numérica da seguinte forma: N é igual a N, que vai ser um dígito, vezes o valor da base elevado a N, sendo que esse N, olha só, ele se relaciona com a posição que o dígito ocupa, mais um outro algarismo, um outro dígito dessa base, vezes a base e, novamente, elevado ao expoente dessa posição que o algarismo ocupa. Essa lógica ela continua até nós termos A2 vezes B2, B ao quadrado, até A1, e até chegarmos no A0, na qual devemos ter a N, ele tem que ser diferente de 0, ou seja, o primeiro dígito ele não pode ser, no caso, o elemento neutro, e nós temos que a N, ou seja, os valores desses dígitos variam de 0, incluindo esse 0, lembrando que ele só não pode ser o primeiro, e ele vai até o valor da base, mas a base em si não entra. Por isso que o intervalo é aberto para B aqui. Com essa representação, podemos converter qualquer número para a base decimal. Então, nesse caso, nós temos aqui alguns números decompostos. Então, por exemplo, aqui nós temos 347, que está na base decimal. Você pode observar que nós temos aqui 0, 1, 2... que eu já estou falando da posição do dígito no número, e nós temos então aqui o dígito 3, nós estamos tratando de uma base decimal, e esse 10 que nós temos subscrito no parênteses é que indica para nós, e ele está ao quadrado, ou seja, ele ocupa essa posição 2. Mais o próximo dígito, 4, a base é 10, e no caso ele ocupa a posição 1, nesse nosso número. E também o dígito 7, ok, na base 10, que ocupa a posição
0. E você também já pode perceber o seguinte, que nós, quando fazemos isso com o número decimal, a gente já pode representar. O que é 10 elevado ao quadrado? 10 elevado ao quadrado é 100. Nós temos aqui referenciado a centena. E a posição que esse dígito 3 ocupa é a posição da centena. A mesma coisa fazemos com esse 10. Aqui no caso, nós temos 10 elevado à primeira potência, nós temos 10, que é a dezena. Eu tenho 4 dezenas. E por fim, aqui no caso eu tenho 10 elevado a 0, nós temos 1, que seria a unidade. De forma análoga, nós também podemos pensar no caso de um número. Nesse caso, quando nós temos um número que é binário, 0, 1, 2, 3, 4, que é a posição de cada um desses dígitos, nós podemos fazer a leitura. Dígito 1 na base binária, ocupando posição 4, dígito 0, na base binária, ocupando posição 3, até nós termos, por fim, o último dígito, aqui no caso o dígito 1, na base binária, ocupando a posição 0. E esse valor, aqui no caso que nós temos, 2 elevado à quarta, 2 elevado ao cubo, nós também podemos fazer um raciocínio análogo, como sendo as ordens dessa base numérica que nós estamos referenciando, que é a base binária. Mas então, dessa forma, conhecendo essa maneira de empregar o ponto fixo, é que nós vamos então solucionar a situação problema. Acompanhe. Então, para resolver a situação problema, devemos pensar na conversão dos seguintes números para a base decimal e verificar se tratam de representações do mesmo valor. Nesse sentido, e se tratam, você pode inserir esse número, que as máquinas estarão alinhadas. Então, vamos primeiro trabalhar com o número binário. Então, vamos lá. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e posição 5. E agora nós vamos fazer a conversão. Olha lá. Dígito 1 na base binária, então, vezes 2, ocupa a posição 5. Então, 2 elevado à quinta. Mais dígito 1 na base binária, ocupa a posição 4, ok? Então, 2 elevado a 4, mais dígito 0 na posição 3. Nós temos dígito 0 na posição 2. Nós temos dígito 0 na posição 1, mais dígito 1 na posição 2. Agora, nós já podemos pensar. 2 elevado à quinta, nós temos 32. Então, 1 vezes 32. Aqui no caso, 2 elevado à quarta, nós temos 16. 1 vezes 16. 0 vezes 2 elevado ao cubo, nem preciso fazer a conta, é 0. 0 vezes 2 elevado ao quadrado, nós também temos 0. Nesse caso, 0 vezes 2 elevado à primeira potência, 0. E nesse caso, o que nós vamos ter aqui? 2 elevado a 0 é 1. 1 vezes 1, nós vamos ter 1. Então, 1 vezes 32, 32. 1 vezes 16, 16, mais 1. 32 mais 16, mais 1, nós chegamos então em 49. Então, o que isso nos mostra? Isso nos mostra que 49, lá na base, 49 da base decimal, na base binária, o número equivalente é 110001. E agora, se nós estamos trabalhando com o número 61, aqui no caso, na base octal, como que eu vou fazer esse processo de conversão? De forma análoga. Olha lá. Dígito 1 ocupa a posição 0, dígito 6 ocupa a posição 1. Então, dígito 6, que multiplica base octal, então a base mudou, não é mais 2, ela é 8, ocupa então 8 elevado à primeira potência, mais dígito 1, que multiplica a base 8 elevado à posição 0. Agora é só resolver. 6 eu vou repetir, 8 elevado à primeira potência é o próprio 8. Aqui nós temos 8 elevado a 0, 1. 1 vezes 1, 1. 6 vezes 8, 48, mais 1, 49. Então, trata-se, nesse caso, do mesmo valor. Então, o número que tem que ser inserido para que ocorra o alinhamento das máquinas é o número, no caso, o número
49. Nós vamos agora, então, na sequência, fazer o processo inverso, que seria o quê? Partindo, então, do número decimal, como podemos chegar no binário e como podemos chegar no número octal. Acompanhe. Então, agora o processo inverso, né? Nós vamos realizar o quê? Nós não realizamos multiplicações sucessivas? No processo inverso serão divisões sucessivas. Então, por exemplo, o número 49. Eu vou fazer como, então? Eu vou começar dividindo por 2. 49 dividido por 2, nós vamos ter 24. 24 vezes 2, 48. De 48 para 49, olha só, tira esse zero aqui. Põe só 1. Esse zero pode atrapalhar nós. Nós temos 1. 24 dividido por 2, nós vamos ter 12. 12 vezes 2, 24. Nós não temos resto. 12 dividido por 2, nós vamos ter 6. 6 vezes 2, 12. Nós vamos ter aqui, no caso, 0. 6 dividido por 2, nós vamos ter 3. 3 vezes 2, 6. Nós vamos ter resto 0. 3 dividido por 2, nós vamos ter 1. 1 vezes 2, 2. De 2 para 3, nós temos, então, como resto 1. Agora, nós vamos partir do divisor da última divisão, acompanhando todos os restos, nós temos o número convertido. Olha só, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Pronto. Eu chego do 49, na representação do 49 lá da base 10, eu chego, então, na base binária. E se eu fosse fazer, no caso, então, o valor que estava na base octal? A base octal, ela não é 8? Então, a gente vai fazer sucessivas divisões por 8. No caso, 49 dividido por 8. 49 por 8, nós vamos ter 6. 6 vezes 8, 48. De 48 para 49, nós temos 1. Ok? Então, é só assumir no caso, né, o quociente e o resto. Então, eu tenho o 61 na base 8, ok? Então, esses são os processos, tanto de ida quanto de vinda. E é importante salientar o seguinte, se eu estou trabalhando, então, com uma base, por exemplo, uma base 3, com 3 dígitos, 0, 1 e 2, como que eu vou fazer essa sucessão de divisões? O divisor, no caso, vai ser o valor da base, vai ser 3. Se eu estiver trabalhando com uma base de 7 algarismos, vai seguir, no caso, uma base com 7 algarismos. É 7 o valor dessa base, então com 7 que eu vou continuar o quê? Realizando essas sucessivas divisões, ok? O que tem que ficar claro é a lógica empregada. Nós temos uma definição, a definição de ponto fixo, e foi em cima da definição de ponto fixo que nós fizemos a conversão do número na base que ele se encontra para a decimal e pensando o inverso dessa definição de ponto fixo, que são essas divisões sucessivas que nós fazemos o retorno da base decimal para a base, então, que nós estamos abordando. Dessa forma, finalizamos a primeira situação problema. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! O objetivo da SP2 é que você conheça a definição de ponto flutuante. Essa definição, essa representação de ponto flutuante é o que hoje, né, os nossos sistemas dos nossos computadores, dos nossos tablets, dos nossos smartphones trabalham. É uma situação bem mais flexível e que gera, então, um custo computacional, né, um processamento computacional menor do que a representação por ponto fixo que você conheceu na SP anterior. Vamos ao quadro.
Então, nós temos o sistema da terceira máquina, então nós vamos focar agora na terceira máquina, apresenta a seguinte configuração. É muito importante que você já vá se familiarizando com essa representação. Os sistemas numéricos são representados por como se fosse uma quadra ordenada. Eu tenho 4 pontos, e esses 4 pontos significam elementos desse sistema. Na sequência, nós vamos explorar isso. Enquanto da quarta máquina, o S já apresenta essa outra configuração. A equipe deve definir qual máquina comporta o maior volume de informações, ou seja, quanto mais dados eu consigo inserir, em W ou em S. Então, para isso, é necessário saber qual é o maior e qual é o menor número comportado por cada um desses sistemas. Ficou sobre sua responsabilidade determinar esses valores. Quais são os menores e os maiores valores comportados, tanto por W quanto por S? Então, nós vamos ter que, pensando na definição de ponto flutuante, que é a definição que nós vamos conhecer agora, nós vamos associar as propriedades, no caso do conceito, e é por meio do estudo dessas propriedades que nós vamos, então, resolver a situação problema. Retomando ao quadro, nós temos, então, a definição de ponto flutuante. O que seria, então, um sistema em pontos flutuantes? Então, são representações de números reais em ponto flutuante. Então, se eu tenho um número real diferente de zero, pode ser representado da seguinte forma. Eu tenho aqui, no caso, x é igual, mais ou menos, abre o parênteses, zero. Então, esse zero, e essa representação vale tanto para o x positivo ou para o negativo, ok? Então, eu tenho zero, e aí começa D1, D2, D3, D4, D5, até DT, sendo a posição T a quantidade máxima de dados dessa mantiça, vezes B, que é, no caso, então, a base numérica elevado a E, sendo E um expoente, ok? Então, nós temos B, a base, e T, aqui no caso, é a quantidade de número de dígitos na mantiça. E lembrando que essa quantidade de dados, ela é finita, ok? Nós não temos condições físicas de trabalhar com o infinito, né? Nós trabalhamos com aproximações, né? E os valores para o nosso cotidiano dão conta, mas nós não conseguimos inserir um infinito dentro de um sistema numérico. Então, ele é finito. Sendo DJ, né? Que são os dígitos que vão compor essa mantiça, valores que estão variando de 0, ok? E de B menos 1. O que seria 0? 0 é o dígito de menor valor significativo, enquanto B menos 1 é o dígito de maior valor significativo desse sistema. E J seria a posição, né? Que esses algarismos ocupam na ordem numérica. E E é um expoente, e esse expoente ele vai variar de M minúsculo a M maiúsculo. Sobre esse expoente, olha só, é um caso especial, né, em que nós pegamos o expoente e dizemos que esse expoente E varia entre M minúsculo e M maiúsculo. E quem é M minúsculo e M maiúsculo? São os valores do expoente, ok? Esse é o menor valor do expoente e esse é o maior valor. Ou seja, o E, ele varia nesse intervalo em que os seus extremos estão inclusos. Então, dessa forma, a gente tem um sistema numérico, que é como está representado lá, F, dado por B, T, M minúsculo e M maiúsculo. Quem é B? B é a base. Quem é T? Os valores da mantiça. Quem é M minúsculo? O valor do menor expoente. E quem é M maiúsculo? O valor do maior expoente. Então, com aqueles números, quando a gente colocava, né, lá na situação W, 10, 3, 1 aqui e 1, a gente tem o quê? Base decimal, 3 dígitos na mantiça, o menor expoente é menos 1, lembrando que sempre esse valor aqui, ele não apresenta o sinal, mas ele vai ser sempre tratado como menos, então ele é menos 1, e o próximo, que é o M, ele é mais 1. Dessa forma, então, nós temos a definição em ponto flutuante. X igual, mais ou menos X, aqui nós temos a mantiça, os dígitos dessa mantiça, vezes B elevado a E.
ok? Lembrando que D1 tem que ser diferente de zero, ok? Ele tem que ser diferente de zero. E o expoente E, ele varia entre M minúsculo e M maiúsculo. E a gente identifica M minúsculo e M maiúsculo como sendo esses dois últimos números que estão nessas quadra-ordenadas referenciando os sistemas numéricos. Consequentemente, nós temos as seguintes definições. Então, se eu for pensar no menor número não nulo em módulo desse sistema, como que eu vou fazer? O sistema me põe, em ponto flutuante, ele me obriga a pôr 0, vírgula. Eu vou pôr, então, na sequência, o quê? O menor número, o número menos significante. O dígito, seria o segundo dígito menos significante. Porque eu não posso ter 0 aqui, porque ele não pode ser nulo, ele é não nulo. Então, eu vou pôr 1, que é a unidade. Então, é 0,1 vezes B da base. E o expoente, como eu quero menor, eu vou pegar quem? O menor expoente. Por isso que é M minúsculo. Já se eu for pensar no maior número, o que vai acontecer? Para o maior número, eu vou ter, então, 0. Eu vou ter que fechar a mantiça, ou seja, todas as casas dessa mantiça serão ocupadas. E o dígito que vai ser ocupado vai ser quem? O dígito de maior valor significativo. E o dígito de maior valor significativo é B-1. Então, a gente vai preencher de dígitos de maior valor significativo essa mantiça, vezes B, que é a base, elevado a M maiúsculo. E quem que é o M maiúsculo? M maiúsculo é o maior expoente que eu tenho, né, no caso, para ser utilizado nesse sistema. Consequentemente, a cardinalidade, ou seja, o número de elementos que estão inclusos nesse sistema, que é dado, né, por esse símbolo, ladrilho de F, é igual a 2 vezes B-1 elevado a T-1 vezes E máximo, quem é E máximo é o maior expoente, menos E mínimo, que é o menor expoente, mais 1, mais 1. Um outro ponto interessante é que a mantiça pertence a 0,1 e 1. Esse é um fato relevante para a nossa análise. E também nós temos, né, que se x pertence a f, então menos x já pertence. Por isso que na definição ele é mais ou menos, né? Ele já acaba sendo incluso nessa definição. Então, com essas propriedades, nós já temos condições teóricas para o quê? Para responder à situação problema. Acompanhe. Então, aqui no caso, nós vamos pegar então o primeiro sistema. O primeiro sistema é o sistema W, que ele vai ser então o quê? Base decimal, 6 dígitos na mantiça. O menor expoente aqui no caso, o M minúsculo, ele vai ser menos 7 e o M maiúsculo, ele vai ser 7. Então, nós vamos ter no caso, e como eu quero calcular primeiro o menor, né, eu vou calcular esse P. P vai ser igual a quem? 0,1 da definição vezes B, que é a base 10, e eu vou pegar o menor expoente, que no nosso caso ele é menos 7. O que o professor fez aqui para determinar o P? 0,1 é 1/10. Eu escrevi ele em notação científica. Para quê? Para aplicar a propriedade de multiplicação de produto de potência. Não é a mesma base? Repeti a base e vou somar os expoentes. Eu devo 1, eu devo 7, eu passo a ter 8. Então, eu devo 8. Então, o menor número é 10 elevado a menos 8. Já o sistema S, olha só, ele já tem uma outra configuração. Então, eu tenho nessa configuração do sistema S o quê? Base decimal, 4 dígitos da mantiça, e esse menos aqui não tem, viu? Pode excluir esse sinal aqui. Ele é, no caso, 4 dígitos na mantiça. Nós temos M minúsculo 3, e no caso, menos 3 e M maiúsculo 3. Então, nós temos a base é 10. Aqui, no caso, nós vamos usar o M minúsculo, que é menos 3. E nós vamos ter, então, 0,1 vezes 10 elevado a menos 3. Por quê? Porque eu estou usando essa definição. Novamente, converti, então, em notação científica, repito a base e somo os expoentes. Menos 1 mais menos 3, eu tenho menos 4. Então, a gente já pode perceber
que 10 elevado a menos 8 e 10 elevado a menos 4, esse valor desse sistema é menor, ok? Então, a gente já vê que valores que vão passando desse valor aqui já não entram nesse sistema. E quando, então, eles não entram nesse sistema, nós temos uma situação de underflow. O que é um underflow? É quando eu tenho um número menor que o último número do sistema. Então, o sistema começa, nesse caso, a entrar em colapso. Retomando ao quadro, nós vamos, então, agora ver o que seria o maior número desse sistema. No caso do maior número, nós vamos pensar, então, na propriedade S. 0, aqui no caso, é da definição, e agora eu começo o quê? Inserir dígitos, o dígito de valor mais significante. Então, se a base é 10, qual é o algarismo que tem maior valor? É o 10 menos 1. O 10 menos 1 é 9. Então, como eu tenho 6 dígitos na mantícia, eu vou pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Vezes, aqui no caso, vezes a base 10 e o maior expoente é 7. Vezes 10 elevado a sétima. Então, eu vou ter 0,10 menos 1, 9, 10 menos 1, 9, 10 menos 1, 9, 9, 9, 9, vezes 10 elevado a sétima. Resolvendo, então, essa potência, esse produto, o que nós vamos chegar? Nós vamos chegar aqui em 9.999.990. Se eu for inserir um valor maior, né, um valor maior que esse que está sendo indicado nesse sistema, eu tenho, então, um erro de overflow. E foi isso que aconteceu naquela situação inicial do foguete. O número maior que o sistema comportava, houve, então, o superaquecimento. Retomando ao quadro, nós vamos observar, então, o sistema S. No sistema S, base decimal, nós temos 4 dígitos na mantícia e o maior expoente é 3. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, ou seja, eu vou preencher a mantícia do quê? Do maior dígito, maior dígito significativo desse sistema. Então, eu tenho 0,9999 e o maior expoente, que é 3. Realizando, então, esse produto, nós chegamos em 999, aqui no caso, né, 999,9. Então, o que nós podemos concluir de toda essa situação que nós visualizamos? Que há uma limitação nos sistemas que nós utilizamos. Se eu represento os números reais, como vocês estudaram na disciplina de análise matemática, na reta, um computador não tem condições físicas de pensar em uma reta. No computador, nós temos pontos, ok? E quando tem um valor que não é comportado por esse sistema, ele tenta aproximar do que ele aguenta. E esse processo de aproximação se dá pelo truncamento e pelo arredondamento. E esses são conceitos que você vai estudar na próxima situação problema. Serão inseridos e definidos na próxima situação problema. Então, o que tem que ficar claro é isso. Nós não conseguimos pôr a infinitude da reta real no computador, então nós o preenchemos com pontos. E ele vai trabalhar diante da nossa necessidade. Nós não temos a necessidade de utilizar valores tão altos ou valores tão pequenos. Por isso que há também uma diferenciação de máquinas, né? Para um contexto de matemática financeira, é melhor utilizar HP12C. Para o contexto da engenharia, a HP48G. Computadores e softwares cada vez mais especializados e direcionados para a situação nos seus diversos contextos, ok? Dessa forma, finalizamos a resolução da segunda situação problema. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok?
Até mais! Vamos então ao quadro Conhecer essa situação problema. Então, antes de utilizar as máquinas, é necessário conhecer suas limitações. Nesse sentido, você deve testar a forma como a máquina 3 opera em fonte flutuante e avaliar o valor encontrado, se está mais próximo do real. Para isso, foi necessário investigar a realização da seguinte soma. Então, eu vou pegar N1, que no caso ele é 8.345.459, e N2, que é no caso 36.589. E você vai determinar o quê? A soma de N1 mais N2. Vamos fazer a avaliação da soma de N1 mais N2 na máquina 3. Lembrando que a máquina 3, olha só, ela arredonda pelo simétrico. Então, eu já comecei no final da outra situação problema a introduzir o conceito que nós vamos estudar hoje. Então, a máquina não contempla a infinitude da reta, né? A máquina ela tem pontos, ela tem valores que ela comporta. E o que determina esses valores é o sistema, que foi que nós estudamos na situação anterior, a característica desse sistema, ok? Então, é importante, né, conhecer essas limitações. Como a máquina não contempla a finitude da reta, alguns valores são arredondados, ok? E esse processo de arredondamento se dá ou pelo arredondamento para o simétrico ou pelo truncamento. Geralmente, o arredondamento pelo simétrico é o mais utilizado, mas o custo computacional dele é maior do que o truncamento. Na sequência, nós vamos, então, explorar as definições desses processos que as máquinas utilizam. Acompanhe no quadro. Então, nós temos o arredondamento como sendo esse primeiro processo. Então, para realizar o registro de um valor aproximado, utiliza-se a seguinte regra. Somamos uma unidade à última casa decimal a conservar se a casa posterior for maior ou igual à meia unidade. E essa seria a meia unidade da base que você está trabalhando, né? Seria a meia unidade dessa base. Como nós estamos trabalhando sempre com a base 10, nós sempre vamos pensar em 5. O valor da casa posterior, ele é maior ou menor que 5? Se ele for maior que 5, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar uma unidade na casa que nós vamos manter, a última casa que nós vamos manter. Agora, se for ao contrário, se o valor for menor que 5, nesse caso, nós vamos desprezar o valor e vamos copiar e repetir até, né, no caso, a casa que está sendo conservada. Ó. Se o dígito da casa posterior a ser conservada for menor que meia unidade, ou seja, menor que 5, desprezamos as demais casas. Então, essa avaliação que é feita leva à grandeza da casa seguinte. Por isso que ela chama arredondamento pelo simétrico. Então, ela há uma distribuição mais igualitária dos valores no sistema e, consequentemente, uma menor propagação de erro. Só que a máquina ela tem que tomar uma decisão, ela tem que tomar uma decisão. Então, há um custo computacional, ou seja, há um uso de memória superior do que o próximo que nós vamos conhecer agora, que é o truncamento. No caso do truncamento, os valores que excedem o limite da mantissa são desprezados. Então, se a mantissa são 4 casas decimais, não importa se a próxima é maior ou menor que 5, simplesmente ela é desprezada. Então, o arredondamento apresenta menores erros, mas há um tempo maior de execução. Então, como no truncamento, o que vai acontecer? Como ela acaba somente desprezando, os erros eles acabam, então, sendo maior. E sendo, então, o arredondamento a melhor opção para quem quer evitar isso, mas é necessário que tenha uma memória, né, mais potente. Nós vamos, então, agora num exemplo para verificar qual é o procedimento do truncamento e o procedimento do arredondamento. Nesse caso, nós temos um sistema W, um sistema qualquer. Olha só, ele é de base decimal, 4 dígitos na mantissa, menor expoente, no caso, menos 5, e maior expoente, 5. E nós vamos, então, agora arredondar ele por truncamento e por arredondamento. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar esse valor em ponto flutuante. Como que eu vou inserir esse valor em ponto flutuante? Eu vou pensar da seguinte forma. Eu tenho aqui 73,758.
Então, eu vou ter que pôr 0, vírgula. São duas casas, a vírgula vai andar aqui para nós, no caso, duas casas para a esquerda. Então, eu já posso pensar no expoente 2, ok? Então, eu tenho 0,73758 vezes a base 10. E como eu mandei duas casas aqui para a esquerda, eu ponho, então, o expoente 2. Agora, eu vou pôr em ponto flutuante no sistema que trunca. Então, eu tenho 4 dígitos na mantiça. Eu vou olhar. 1, 2, 3, 4. Simplesmente, eu ignoro essa outra parte. Ok? Eu simplesmente vou ignorar e vou, então, considerar esse valor, ou seja, se eu estou trabalhando com um número, com esse número, inserir esse número no sistema, o sistema vai entender como 0,737375 vezes 10 elevado à segunda potência. Mas se eu estiver, no caso, arredondando pelo simétrico, o que vai acontecer? Eu tenho 1, 2, 3. Quando eu chego na próxima casa que eu vou cortar, eu olho a grandeza dela. 8 é maior que 5, ok? Consequentemente, eu tenho que somar uma unidade na casa que eu conservo. Então, 5 mais 1, eu insiro, então, 6. Então, há uma diferença significativa entre os valores que estão sendo arredondados e os valores que estão sendo truncados. Okay? E nós temos que analisar, que vai ser na nossa última situação problema, como que essa propagação de erro afeta o resultado e seria o reflexo desses resultados computacionais na realidade. Mas agora vamos então ao quadro resolver a situação problema 3. Então, no caso, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser o quê? Primeiramente, nós vamos então colocar em ponto flutuante essa soma. Né? Não, desculpa. Primeiro nós vamos realizar a soma. Então, nós vamos pegar 8 milhões, que é o N1, 8.345.459, e vamos somar com 36.589. E nós vamos chegar, então, em 8.382.048, ok? Eu chego, então, nesse valor. Agora, nós temos o sistema W. E o sistema W, ele tem essa configuração. O que mostra para mim? Base 10, 6 dígitos na mantiça, menor expoente, que é o M minúsculo, nós temos menos 7, e maior expoente, nós temos 7. E ela utiliza o arredondamento, ou seja, eu vou ter que trabalhar com a casa, com a grandeza da casa a ser desprezada. Qual o menor e o maior valor que cabe nesse sistema? Nós temos que o menor valor é 10 elevado a menos 8, e nós temos que o maior valor, isso veio tudo da SP anterior, ó, é 9.999.990. Então, todas essas informações cabem nesse sistema. Eu não vou ter erro nem de underflow e nem de overflow. Logo, os valores envolvidos na adição podem ser inseridos e ser realizados. Então, no caso, o que eu vou fazer? Vou pôr N1 em ponto flutuante. Então, o que eu vou olhar? A vírgula está aqui. Eu ando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Vou andar com 7 casas após a vírgula. Então, eu posso, aqui no caso, representá-la como sendo 0,8345459 vezes 10 elevado à sétima. Mas o que acontece com o nosso sistema? O sistema não comporta 7 casas após a vírgula, comporta somente 6. E nós vamos, então, pensar no quê? Na grandeza da última casa que nós vamos desprezar. 9 é maior que 5. Como 9 é maior que 5, eu somo uma unidade na casa que eu mantenho. Então, aqui no caso, 5 mais 1, eu tenho 6. Ok? Então, eu acabo de pôr esse número em ponto flutuante no sistema W. Agora eu vou pôr N2. N2 já é mais prático de trabalhar, porque ele é menor. Ele não vai preencher nem todo o expoente. Ó. O expoente vai até 7, a gente vai usar até 5. Aqui tem uma vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos ter 5 casas após a vírgula. O expoente aqui, 5. 0,36589. Nós também podemos pensar o seguinte, para facilitar o trabalho. Como eu tenho uma casa aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho uma casa ainda
zerada, né? Eu posso ainda carregar a vírgula mais uma vez, olha só, eu posso trazer essa casa para frente e aumentar uma unidade nesse expoente e deixar ele elevado à sexta, ok? Mas pode para fazer a operação, né? Porque o computador ele não trabalharia assim. Ele está programado para trabalhar dessa maneira que está aqui. Preenche toda a mantiça e o expoente maior possível que ele encontra. Então, nós vamos somar os valores. Somando 0,834546 vezes 10 elevado à sétima, mais 0,036589 vezes 10 elevado à sexta. O que eu fiz aqui? 10 elevado à sétima é 6 mais 1 expoente, certo? Então, nós temos 10 elevado à sexta aqui e 10 elevado à sexta aqui. Eu vou pôr, então, em evidência 10 elevado à sexta. Coloquei 10 elevado à sexta em evidência. Então, eu tenho esse número decimal, 0,834546, e aqui não é 6 mais 1, eu tenho um 10. Então, eu vou repetir esse 10, mais 0,036589 e o 10 elevado à sexta que eu pus em evidência. 10 elevado à sexta multiplica, realizando esse produto, eu chego em 8,34546, mais 0,036589. Realizando, então, essa soma, eu tenho 8,382049, ok? Vezes 10 elevado à sexta. Só que nós não temos ainda em ponto flutuante nesse sistema. Então, nós vamos agora colocar em ponto flutuante, que vai ser o quê? Andar uma casa para a esquerda, vamos somar 1 nesse expoente, e nós vamos ter, então, essa situação aqui, ó. Né? Então, nós temos essa situação aqui, 0,83825, né? Vezes 10 elevado à sétima. E agora, o que nós vamos pensar? Nós vamos pensar no seguinte, nós vamos olhar agora tanto para o valor que nós encontramos, né, como o valor que o sistema encontrou. O sistema encontrou esse valor que nós temos aqui. E quando nós comparamos a soma com o valor, nós vemos o quê? Que há uma diferença de uma unidade. Então, o que denota que o valor aproximado, né, ele é maior, no caso que seria em uma unidade do valor arredondado, né? Então, nós vemos aqui essa observação dessa diferenciação. E será que essa situação interfere nos dados? Será que nós podemos sempre confiar nos valores que estão sendo apresentados pelas calculadoras? Hoje a gente abandonou fazer, às vezes, algumas operações de cabeça ou de fazer com lápis e papel. Nós confiamos nas nossas calculadoras. Mas será que elas são tão confiáveis assim? Porque no processo delas, esses erros são comuns. Eles vão carregando e sobrecarregando o sistema. Então, até que ponto, né? E até quando eu preciso de tanta precisão para uma situação em estudo? Então, todas essas variáveis são levadas em consideração e são abordadas quando se trabalha em pesquisas principalmente que são tratadas por meio de métodos numéricos. Nós vamos agora para uma outra situação no quadro, onde que nós temos um outro sistema. E se a gente fosse fazer isso no outro sistema? Acompanhe. E se fôssemos pensar na máquina 4, qual seria a solução da soma? Então, aqui no caso, o que a gente vê? A gente, com a máquina 4, nós não conseguimos nem colocar os números. Vai haver um processo de overflow em todo o sistema, porque os números não cabem. O maior número é esse daqui. Então, nem N1 e nem N2 a gente ia conseguir inserir. E, consequentemente, então, se a máquina não estivesse preparada, ia haver um superaquecimento e nós iríamos acabando, então, perdendo essa máquina ou criando algum tipo de dano. Ok? Então, dessa forma, finalizamos a solução da terceira situação-problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual.
Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Agora, então, nessa situação problema, nós vamos, então, abordar a propagação de erros. Só que existem alguns conceitos que se relacionam com a questão de reflexão que eu deixei no fórum desde a semana passada, que é o conceito de erro absoluto e também de erro relativo. Então, o conceito de erro absoluto e erro relativo, que seria, né, a diferença do valor real com o valor aproximado, e a razão dessa diferença e o valor aproximado, ou seja, no erro relativo eu invoco a grandeza numérica desse valor aproximado em toda a situação que eu estou envolvendo, ok? Então, eles são indicadores de tomada de decisão. Em muitas situações, os erros são utilizados, representados pela letra epsilon, eles são utilizados como sendo a tolerância do sistema, a tolerância do processo, ok? Vamos, então, ao quadro Conhecer a Situação Problema. É necessário também, ao analisar a eficiência das máquinas, estudar como se dá a propagação dos erros no arredondamento ou truncamento durante a realização de operações matemáticas. Você deve determinar entre as máquinas 3 e 4 qual apresenta a maior propagação do erro no produto obtido entre os seguintes números. Então, nós temos um número, aqui no caso, 36,45842, e nós temos o N2, 25,478. Nós temos N1 e N2, e esses dois números nós vamos, então, verificar agora qual máquina, 3 ou 4, que vai acabar propagando ou não erros. Então, aqui, no caso, nós temos alguns conceitos. Primeiro, o conceito de erro absoluto. Então, o que é o erro absoluto? É em módulo, né, a diferença do valor real para o valor aproximado. O que seria o erro relativo? O erro relativo é o quociente do erro absoluto e em módulo desse valor aproximado. E a questão que estava de reflexão pediu o quê? Pedia a situação, qual é a diferença dos dois conceitos? O conceito que no erro relativo, a grandeza da aproximação é levada em consideração. E ela, essa grandeza se destoa tanto do erro, nós temos então um erro maior ou um erro menor. A propagação do erro na soma, ela é dada por essa fórmula. Então, o erro relativo de x mais ou menos y é quem? O erro relativo de x, x aproximado dividido por x aproximado mais y aproximado, mais ou menos erro relativo de y, y aproximado dividido por x aproximado mais ou menos y aproximado, mais um fator delta. E esse fator delta ele vai variar, tá? Tanto para o truncamento quanto para o arredondamento. Nós já vamos falar sobre isso. E a multiplicação, que é o que vai, no caso, contribuir com a resolução da SP. O erro relativo de x vezes y é quem? O erro relativo de x mais o erro relativo de y mais o fator delta. E o fator delta é o seguinte: para o truncamento, nós temos que o fator delta é dado por 10, no caso seria a base, né? 10 elevado a menos t mais 1. E o fator delta do arredondamento, ele é dado por meio que multiplica 10 elevado a menos t mais 1. Sendo t, no caso, o número de dígitos na mantissa. Então, só de olhar o fator delta, tanto para o truncamento que para o arredondamento, nós já podemos perceber que essa divisão por 10, essa multiplicação por meio, né, vai fazer sim diferença e já mostra, né, que o truncamento acaba propagando mais erros do que o arredondamento. Então, agora aqui, né, nós temos, primeiramente, nós vamos inserir os dois valores no sistema W. Então, esse é o primeiro passo que nós vamos fazer. E como que nós vamos inserir esses valores no sistema W? Então, eu vou pegar primeiro o N1, 36,45842, e eu vou, então, colocar no sistema de ponto flutuante, 2 casas para a esquerda, já penso aqui no expoente 2, então eu fico com 0,3645842. O que eu tenho que lembrar é que o sistema W, ele tem o quê? Ele tem, no caso,
ele vai ser formado base decimal, ele é 10, 6, 7, 7. Então, o que acontece? Acontece que ele tem 6 dígitos na mantiça. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Nesse caso, eu olho para o 2. 2 é menor que 5. Então, pelo arredondamento pelo simétrico, eu simplesmente o desprezo. Ok? Então, eu faço esse desprezo do 2. Então, eu tenho 0,36454 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, se eu realizo o produto de 0,36454 e 10 ao quadrado, no que eu chego? 36,4584. Ok? Agora, então, vamos para o N2. N2, 25,478 e eu vou escrever ele em ponto flutuante. 2 casas no caso, andei para a esquerda. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. A última casa não tem dígito, então eu vou inserir 0 para deixar a mantiça cheia. E, no caso, agora, fazendo essa multiplicação, eu obtenho o mesmo valor. Então, o N2, ele não passa por processo de arredondamento. Né? É importante verificar que ele não passa por esse processo de arredondamento. Então, a inserção dele se dá da forma como acontece. Então, agora, como nós vamos ver a propagação do erro na multiplicação desses dois números, nós vamos trabalhar com essa fórmula aqui, ó. Ok? Então, eu preciso do erro relativo. Só que para o erro relativo, eu preciso de quem? Do erro absoluto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é o erro absoluto do N1 e o erro absoluto do N2. Então, eu vou pegar o valor real, 36,45842, o valor aproximado, 36,4582, faço a diferença e extraio o módulo. Então, eu chego em 0,00002. Do N2, 25,478 menos 25,478, eu tenho, então, 0. Então, agora nós vamos calcular o erro relativo. Então, o erro relativo do N1, eu pego a diferença, que no caso é o erro absoluto, e faço a divisão da aproximação. Então, a aproximação ela é 36,4584. Então, 0,00002 dividido por 36,4584, no que eu vou chegar? Eu chego, então, nesse valor muito pequeno, né? 0,000054857. É um valor muito pequeno de erro relativo. Por quê? Porque a relação da diferença do erro absoluto com a grandeza numérica é muito pequena, né? É isso que o erro relativo está nos mostrando aqui. E agora, quando eu vou olhar para o N2, o que vai acontecer com o N2? Quando eu olho para o N2, eu tenho 0, né? Porque eu não teve propagação não teve arredondamento com o N2. Então, 0 dividido por 25,470, eu tenho o próprio 0. Obtendo, então, esses valores, nós vamos, então, para a propagação de x e y. Então, eu tenho o módulo, o erro relativo de x, mais o erro relativo de y, mais o fator delta. Como esse sistema arredonda pelo simétrico, o fator delta será o quê? Meio que multiplica 10 elevado a menos t mais 1. Mas t é a quantidade de dígitos na mantiça. T para nós vale 6. Então, meio que multiplica 10 elevado a menos 6 mais 1. Nesse caso, eu vou fazer já o produto da fração. 1 vezes 10, aqui menos 6 mais 1, a gente já pode pensar em 10 elevado a menos 5. Eu tenho, então, 10 elevado a menos 5. 2 vezes 1, eu tenho 2. Eu abri essa potência, então 0,00001 dividido por 2, eu chego, então, em 0,000005. Ah, professor, posso trabalhar com potência, com notação científica, esses valores? Pode. Eu só abri as notações científicas para você realmente ver o quanto pequenos são esses valores que nós estamos trabalhando. Então, realizando então esse produto, aqui no caso 0,00005 mais 0 e depois mais o que seria, no caso, o fator delta, nós chegamos em
0,0000554857. Então, olha só, é uma propagação muito pequena nessa situação, né? A gente já pode ver que isso está acontecendo. Na sequência, nós vamos então agora para outro sistema numérico e vamos verificar se vai ser maior ou menor do que a propagação que nós encontramos. Então, nesse caso, nós vamos de novo, né, trabalhar no sistema S. E lembrando que o sistema S, ele já tem que configuração? Ele é 10, 4, 3, 3. Bem diferente, tem bem menos números na mantícia e expoentes bem menores do que o outro sistema. Então, N1, 36,45842, nós vamos pôr, aqui no caso, né, 2 casas decimais, conforme nós já fizemos. E o que nós vamos fazer? Só 4 casas após a vírgula. 1, 2, 3, 4. Só que o sistema S trunca, né? Então, como ele trunca, a partir daqui eu esqueço desses números, ele não considera. Então, eu tenho 0,3645 vezes 10 ao quadrado. Realizando esse produto, então, se eu insiro 36,45842 no sistema, como que ele vai fazer a leitura? Ele vai fazer a leitura como sendo o quê? 36,45. Ele não vai levar em consideração esses outros valores decimais, tá? Então, agora nós calculamos erro absoluto de N1. Então, eu vou fazer o valor real menos a aproximação e eu vou chegar em 0,00842, que, extraído em módulo, é 0,00842. E agora eu faço o erro relativo de N1. Pego, então, o valor do erro absoluto e vou dividir por 36,45. Realizando essa divisão, eu chego em 0,000213. Ok? Agora a gente vai trabalhar com N2. N2, nós temos aqui 2 casas após a vírgula, então nós já temos a potência 2, 0,25478 vezes 10 ao quadrado. Mas o que vai acontecer? Só 4 casas após a vírgula, que é o tamanho da mantícia do sistema. Então, nós vamos ter 0,2547 vezes 10 ao quadrado. E nós vamos, então, finalizar com o quê? Com 25,47. Então, aqui seria, no caso, é tanto N2 e N2 no índice. O erro, aqui no caso, relativo de N2, vai ser, então, o erro absoluto dividido pelo valor aproximado. E nós chegamos, então, 0,0031409,5. Como nós estamos truncando, o fator delta que nós vamos utilizar é o fator do truncamento. Delta é igual a 10 elevado a menos t mais 1. No caso, t para nós vale 4, porque são 4 dígitos na mantícia. Então, delta vai ser 10 elevado a menos 4 mais 1. Menos 4 mais 1, menos 3. Então, nós temos aqui 0,001, ou o que seria aqui para nós 1 milésimo. Então, agora, nós vamos fazer, então, calcular a propagação do erro nesse produto. Erro de x mais erro de y mais delta. Então, erro relativo de x, 0,000231. Erro relativo de y, 0,000314095, mais o fator delta, que é 1 milésimo. Realizando a soma, que está entre módulo, nós temos aqui 0,0005455095, mais o 1 milésimo, e vemos então que a propagação do erro é 0,0015455095, muito maior se a gente compara com o que nós encontramos no sistema W. Logo, podemos concluir que, em relação à multiplicação, o sistema W, né, propaga um erro menor do que o sistema S. Então, nós podemos ver tanto que o sistema W, para situações que exigem uma precisão maior, ele dá conta. Só que se são situações que não precisam de tanta precisão, uma situação de um aplicativo, algo voltado mais para recreação, nós podemos utilizar o sistema S tranquilamente. Dessa forma, finalizamos a 4ª situação problema. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto.
O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Chegamos então nos momentos finais da nossa aula, que é o momento de provocar novas situações. O que nós vamos fazer então é retomar os conceitos que nós abordamos e aprofundar as situações que eu penso que julgo que são necessárias nesse momento. Vamos então agora ao quadro com a seguinte situação. Calcule o erro relativo da operação x elevado à quarta, considerando que a propagação do erro do valor x ela é 2,281 vezes 10 elevado a menos 4, e nós temos aqui, no caso, a mantissa t igual a 4, ou seja, a mantissa desse ponto flutuante, ele acoupa 4 algarismos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Ela está arredondando, arredondando pelo simétrico, então nós vamos obter esse valor delta. Então, o valor delta, ele é igual a meio, aqui no caso, vezes 10 elevado a menos 3, porque é menos 1, Nós vamos somar 1 aqui no valor. Então, resolvendo as operações, nós chegamos em 5 vezes 10 elevado a menos 4. A operação a ser realizada é x elevado à quarta. E x elevado à quarta, ela vai ser vista de que maneira? X vezes x vezes x vezes x. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pensar em x vezes x. Então, a propagação do erro de x vezes x. Pela fórmula, nós vamos pegar, então, o erro relativo de x mais o erro relativo de x mais o fator delta. Então, aqui no caso, é o mesmo expoente com o mesmo expoente com o mesmo expoente. O que eu posso fazer? Eu coloco em evidência e somo a parte decimal. 2,281 mais 2,281, eu chego em 4,562, mais o fator delta. Esse é fator comum, esse é o fator comum, repito, 4,562 mais 5, 9,562, ok? Então, a propagação de x vezes x é 9,562 vezes 10 elevado a menos 4. Na sequência, o que nós vamos pensar? Na sequência, nós vamos pensar em x vezes x, Porque eu tenho aqui x quadrado, então seria x quadrado vezes x quadrado. E, pela propriedade de potência, eu repito a base e somo o expoente. 2 mais 2, eu tenho, então, no caso, 4. Então, o erro relativo de x vezes x, ou x quadrado, é 9,562 vezes 10 elevado a menos 4. Então, eu vou ter o erro do primeiro fator, do primeiro x quadrado, 9,562 vezes 10 elevado a menos 4, e o erro do segundo, no caso, do segundo fator, 9,562 vezes 10 elevado a menos 4, mais o fator delta da situação que nós já calculamos anteriormente. 10 elevado a 4, 10 elevado a menos 4 é fator comum, 9,562 mais 9,562, nós temos então 19,124. Mas, aqui no caso, 5 vezes 10 elevado a menos 4, eu repeti. 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 4 é fator comum, 19,124 mais 5, eu chego então em 24,124. Agora, o que eu vou fazer? Eu só vou dar uma casa para a esquerda, então eu vou somar um valor no expoente e vou deixar 2,4124 menos 4 mais 1, eu tenho por expoente menos 3, ok? Dessa forma, então, eu calculo que quando eu calculo x elevado à quarta, essa aqui seria, então, a propagação do erro desse produto. Dessa forma, então, nós podemos observar que na maneira como a aula foi conduzida, nós estamos aplicando conhecimentos, ok? Então, a teleaula, ela se torna, no modelo KLS, um momento de
aplicação de conhecimentos. Então, é necessário que você tenha, durante a semana, feito os estudos da unidade, feito a sua pós-aula, a sua pré-aula e venha para a aula, né, com essas situações já estudadas, as situações do seu livro. Porque as situações mudaram, né, as situações da aula com o livro mudaram, mas o que eu estou fazendo? Eu estou reaplicando os mesmos conceitos em situações distintas. Então é de suma importância que você faça esse movimento de estudar previamente para depois vir para a teleaula. Agora então, eu cedo o espaço para o esclarecimento das dúvidas. Retornando, então, nós tivemos uma dúvida, né? Que é sobre como que eu chamei o símbolo, que é o ladrilho F. Algumas pessoas chamam de jogo da velha, né? Mas você pode chamar de ladrilho. O jogo da velha tem... Na música, acaba tendo o chamado de sustenido, que é ou outros chamam de hashtag. Esse é um símbolo que foi mudando com o tempo, tem vários nomes associados e em função do contexto. Mas, no caso, na matemática, quando você usa o famoso jogo da velha, nós estamos falando de cardinal. Então, jogo da velha F seria o cardinal de F, o jogo da velha A, cardinal do conjunto A, e assim por diante. Antes de finalizar a aula, então, eu quero convidá-los, né, aí na câmara de documentos, onde que nós vamos ver quando que há um overflow na calculadora. Então, tem a calculadora científica que vocês utilizam aqui no curso, né? Vários professores mostram essa calculadora para vocês. E quando a gente pega, por exemplo, um número muito grande e pede o fatorial dele, por exemplo. Ah lá, mate error. O que isso significa? Ela não calcula um valor tão alto assim, né? É uma situação de overflow. Nós passamos a mantiça do sistema numérico dessa calculadora, não atinge, né? Ele não atinge o seu valor. E um underflow, que seria, no caso, um valor muito pequenininho, então a gente pode pensar 10 elevado a menos... Vamos pôr 10 elevado a um valor bem pequenininho, ó. A calculadora ela não entende como erro. Há uma programação na calculadora para que isso vai, no caso, tender a zero.
ok? Como você pode perceber aqui, você pode colocar valores até cada vez menores e ela vai considerar zero. E quando valores muito grandes, você vai ver o overflow, que é o match error. Essa é só uma curiosidade, né, que é interessante que os conceitos que nós estudamos hoje, eles estão presentes no nosso cotidiano, ainda mais agora que as tecnologias digitais estão cada vez mais mediando o nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, finalizando a aula de hoje, eu gostaria de agradecer pelas contribuições e eu gostaria também de deixar claro, né, e frisar mais uma vez a necessidade de que você planeje os seus estudos, que você faça uma rotina de estudos, que você faça a pré-aula e a pós-aula. Na metodologia KLS só faz sentido se você seguir todo o ciclo. Se você restringe os seus estudos à teleaula, você só vai ver a aplicação dos conceitos, ok? E lembrando que em qualquer dúvida, eu estou no fórum, junto com os tutores, nós estamos ali para sanar as suas dificuldades. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Olá, a gente está chegando ao final da unidade 1 de Cálculo Numérico. Nessa unidade, você começou a conhecer um pouco mais sobre cálculo numérico e estudou os chamados erros. Vamos relembrar? Na primeira unidade de cálculo numérico, você aprendeu a converter números inteiros, fracionários e decimais em números binários. Conheceu a aritmética de ponto flutuante e viu como representar números e analisar erros nesse sistema. E também familiarizou-se com os conceitos de underflow e overflow. Você ainda aprendeu a calcular erros de arredondamento, de truncamento, erros absolutos e relativos. Além de ter conhecido técnicas de cancelamento e de propagação de erros. Além de estudar a teoria, você pode colocar seus conhecimentos em prática com a SR e as 4 situações problema da unidade. Na SR, você foi Carlos, o coordenador responsável pela equipe de eletricistas, mecânicos, produção e civil de uma empresa de engenharia de médio porte que tinha acabado de comprar uma máquina de calcular capaz de armazenar 4 dígitos na mantiça utilizando arredondamento. Na SP1, você auxiliou os técnicos da empresa quando eles precisaram acionar algumas lâmpadas com a máquina nova utilizando o que aprendeu sobre a conversão de números binários. Já na SP2, você ajudou os técnicos a descobrir quais eram o menor e o maior número em módulo utilizado pela máquina, aplicando seus conhecimentos sobre o sistema de ponto flutuante. Em seguida, na SP3, você tirou dúvidas dos técnicos sobre como inserir números e resultados de soma na máquina, ao fazer uso das técnicas de arredondamento e truncamento que estudou. Por fim, na SP4, você deu uma mão para os técnicos calcularem o perímetro e a área do laboratório da empresa, utilizando o conceito de propagação de erros. Agora é a sua vez. A partir dos conhecimentos adquiridos, é possível entender a importância da conversão dos números binários e dos erros que podem ocorrer nos cálculos de operações. É possível ver, por exemplo, que nem todas as propriedades básicas da aritmética valem para o computador, porque na matemática os números são representados por infinitos dígitos, mas o computador não trabalha com esses números, já que sua memória é limitada. Da mesma forma, é possível entender que a representação dos números num sistema computacional é limitada pela capacidade da máquina e que, por isso, são usados recursos como o truncamento ou arredondamento dos dados. Finalmente, é possível conceber que os dados nem sempre são exatos. As operações feitas com esses valores não exatos geram erros, e que, por isso, os métodos numéricos funcionam procurando resultados aproximados. Agora eu tenho 2 indicações de filmes para você. O primeiro se chama Pi, de 1998, dirigido pelo americano Darren Aronofsky. O thriller conta a história de um matemático em busca de um número-chave, capaz de revelar os padrões universais contidos na natureza. O segundo se chama O Homem que Salvou o Mundo, de 2014, dirigido pelo dinamarquês Peter Anthony, que conta a história real do ex-oficial soviético Stanislav Petrov, que, por sua cabeça fria e pensamento lógico, impediu o início de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Antes de nos despedirmos, eu tenho uma questão que pode ajudar a aprofundar os seus estudos.
Você consegue pensar em mais situações em que cálculos numéricos equivocados podem ter repercussões sérias no nosso mundo prático? Pense sobre essa questão e compartilhe suas conclusões com seus colegas. Não deixe de consultar o seu livro didático, o material complementar, as outras fontes bibliográficas, como as indicadas ao final de cada unidade. Ah, e não se esqueça de responder também aos questionários das pré- e pós-aulas, disponíveis no seu ambiente virtual, combinado? Então é isso. Bons estudos e até mais!